Muito obrigado, professor Ricardo Cabral. Bem, e sem surpresa, com estas brilhantes intervenções, naturalmente o professor Eduardo Paes Ferreira não consegue ficar silencioso aqui na mesa e, portanto, passar-lhe então a palavra. Muito obrigado, enfim, apesar do adiantado da hora, e por isso vou ser muito sintético. Eu justamente estava em dúvida se falaria ou não por causa da hora, não queria prolongar o esforço para além daquilo que é razoável, mas se me permitem vou tentar ser muito sintético e tocar alguns pontos que a mim me preocupam especialmente e que se prendem de uma forma extrema com o tempo que vivemos e com a atualidade. O Francisco Louçã teve a generosidade de lembrar o livro em que interroguei, digamos, o passado, e em que, seguindo a linha aberta pelo Medeiros Ferreira, me interroguei sobre o papel da Alemanha na integração europeia. Mas eu devo também ao Francisco Louçã, para além de muitas outras coisas, como seu leitor, ouvinte e admirador, uma grande chamada de atenção para a importância do ordoliberalismo no meio de toda esta confusão em que estamos metidos. E que é um aspecto que, curiosamente, hoje apareceu pouco nesta sala. É que a Alemanha desenvolveu um pensamento próprio que é pouco conhecido no estrangeiro, que não tem praticamente cultores fora da Alemanha, penso eu, enfim, e que é o tal ordoliberalismo, que é uma corrente de pensamento, enfim, não vale a pena agora perdermos muito tempo a dissecá-la, mas que no essencial assenta em duas ideias. A ideia que os mercados, funcionando regularmente, sem intervenções abusivas, sejam elas intervenções do governo, sejam elas intervenções dos agentes de mercado colocados em posições especialmente ponderantes, e daí a importância dada à política de concorrência, podem introduzir. Se eliminarmos isto, os mercados podem resolver a questão. E na Alemanha esse pensamento tornou-se absolutamente dominante. Por exemplo, na Alemanha não há keynesianos e, em certo sentido, também não há anti-keynesianos, porque o Keynes não é uma referência. O próprio ordoliberalismo passa ao lado dessa disputa keynesiana. Os únicos economistas keynesianos são economistas que trabalham noutros países, que trabalham nos Estados Unidos, ou, por exemplo, um excelente representante keynesiano é o grande jornalista do Financial Times, o Wolfgang Munchau. E o Wolfgang Munchau, justamente num artigo publicado a semana passada, sublinhava muito bem a dificuldade que é o diálogo entre destes dois mundos diferentes. Um mundo que está completamente dominado pela ideia ordoliberal, que vê como pecaminoso o investimento público, que considera que nada disto deve existir, e países que têm outro tipo de pensamento, mesmo quando não o põem em prática, mas onde há, digamos, uma tradição económica de disputa disto. E o Wolfgang Munchau chama a atenção para um documento extremamente importante que saiu recentemente e que é o relatório dos sábios alemães. Os sábios alemães são 5 professores, como sabem, do maior prestígio na Alemanha, e recentemente aprovaram o relatório anual, que é um instrumento fundamental da política económica na Alemanha, toda a concertação social que, diga-se, existe na Alemanha, e até temos um caso curioso que tentamos analisar aqui, mas não foi possível conjugar agendas em Portugal, que é a Auto Europa, que é um exemplo de alguma concertação social que funciona melhor que a portuguesa, e, portanto, este Conselho de Sábios, com a sua linha, influencia de uma forma decisiva a política económica. Mas num momento em que, de facto, há um consenso muito geral sobre o momento dificílimo em que estamos a atravessar, consenso que é muito evidente fora da União Europeia, mas que ainda há pouco citava o David Cameron, como também tendo referido isto. Surpreendentemente, deixem-me dizer, o G20 reuniu e a reunião passou completamente despercebida. Eu diria que se encontrarem 3 artigos nos jornais económicos internacionais é uma sorte. Porque, de facto, o G20 não decidiu nada. Ou antes, decidiu um plano de ação com 800 medidas, que é, de facto, um número verdadeiramente espantoso. Receio que sejam bastante semelhantes ao plano Juncker, que já foi aqui analisado. São, de facto, declarações de intenções sobre o emprego jovem, sobre várias coisas que todos nós estamos de acordo, mas não saiu do G20 nada de importante. E entendamos, nós podemos não gostar do papel que estas organizações estranhas, não legitimadas, como o G20,
têm, mas uma vez que existem, ao menos façam qualquer coisa, quer dizer, não se limitam a reunir. Até porque vão perdendo a importância, até as manifestações já começam a ser mais fracas, porque toda a gente percebe que aquilo também dali não vem nada. E, portanto, de onde pode vir é da Alemanha. Mas a Alemanha tem esta dificuldade de estar completamente colada a esse tipo de pensamento. E, portanto, o que é que nos diz o relatório dos sábios? Mais força aos mercados. É o Conselho Global, é o único conselho, eu diria, que o relatório dos sábios tem para dar. E o que é certo é que, sendo 5 professores, apenas um votou em sentido contrário. Os outros 4 fizeram unanimidade sobre isso. Diga-se de passagem que noutro país ao qual não é sacável o domínio do ordoliberalismo, ou seja, na Inglaterra, a conclusão do Cameron para as luzes vermelhas que estão a piscar também é mais austeridade. Mas, sobretudo, voltando ao Conselho de Sábios, que agora nos preocupa mais, entre as várias, digamos, descomposturas que passam ao governo da Sra. Merkel está do salário mínimo, de mais umas medidas sociais que as acham uma completa loucura. E, portanto, temos que lidar com um país que tem uma tradição interna completamente assente nisto e mais, que criou a convicção que era esta organização económica, que era este ordoliberalismo que tinha permitido o progresso da Alemanha. Ora, como muito bem nota o Wolfgang Munchau, e de alguma forma na intervenção do engenheiro Bernardo Meirelles isso também perpassou, o que tem assegurado, e noutras intervenções, o que tem assegurado o progresso da Alemanha, muito mais do que tudo isso, é a grande vantagem tecnológica, é a grande capacidade de inovação tecnológica que tem sido fundamental, para além de outras coisas que não há tempo agora para aprofundar, para garantir esta posição central da Alemanha. E, portanto, estamos numa situação em que ninguém quer fazer nada de especial, mas que, evidentemente, preocupa muita gente. E o Wolfgang Munchau, uma vez mais, fez um artigo que pode parecer surpreendente, vindo de um alemão e sendo publicado no Financial Times, mas que foi um artigo há 3 dias, que tem o extraordinário título que a esquerda radical está certa acerca da dívida europeia. E em que ele começa por dizer, há um enorme consenso que só não se estende à eurozona, que há 2 coisas a fazer. Uma é investir mais, a outra é reestruturar a dívida. Para introduzir aqui um tema maldito, em que mal que se toca, digamos, as trompetas todas, quer sejam na inauguração da Polícia Judiciária, quer sejam noutro sítio qualquer, fazem-se sentir contra estes loucos que querem prejudicar o país, criar graves danos à imagem portuguesa, quando a verdade é que se trata de uma operação absolutamente normal e, como já foi aqui referido, que os credores só terão interesse em patrocinar, em apoiar, feita, obviamente, em termos que não sejam termos puramente unilaterais e radicais. E o Wolfgang Munchau vai mesmo mais longe, explica, bom, mas com os governos que temos na Europa, sejam eles governos de direita, sejam governos social-democratas, não há nada a esperar. Eles não vão querer pegar neste tema. Que é, digamos, uma declaração muito interessante e que corresponde a uma realidade por demais evidente. E acaba a apontar como o exemplo do programa de política económica que, designadamente em matéria de reestruturação da dívida, é adequado, o programa do Podemos, ao lado aqui na Espanha. Portanto, grandes surpresas no Financial Times e grandes surpresas vindas de um alemão. Porque, como ele explica, a grande tragédia é que a resignação dos partidos de esquerda e de direita, a sua incapacidade para pensar novas soluções, vai conduzir, o que penso que o próprio Wolfgang Munchau não apreciaria muito, ao poder partidos, digamos, radicais. Enquanto que o centrão, para utilizar a expressão brasileira, que ultimamente não tem sido muito referida, fica nesta promiscuidade ideológica e económica. Agora, o que cada vez é mais evidente é que nem a austeridade, nem aquilo que têm sido as políticas tradicionais postas em causa têm condições para tirar a Europa da situação em que está e, designadamente, para evitar o processo de deflação que está em curso. E começa então a surgir um conjunto de ideias originais.
que, por uma vez, há uma célebre graça universitária que alguns conhecem sobre as ideias boas não serem originais e as originais não serem boas, mas estas são aparentemente boas, ou pelo menos são bastante provocatórias e devem nos fazer pensar. E essas não vêm sequer da extrema-esquerda radical, vêm de pessoas tão sérias como, por exemplo, a Di Turner, o antigo presidente do regulador financeiro inglês, que diz que é preciso acabar com isto tudo e financiar os déficits por via monetária. Pronto. Mais ousado ainda é um economista. Havia ontem uma entrevista muito interessante com um economista alemão, cujo nome agora me escapa, mas que foi consultor do Boston Consulting Group, por exemplo, que no Expresso Diário, que sugere que devia ser dado a cada cidadão europeu 10.000 euros para ele gastar como quisesse. Isto é, que o programa que o Mário Draghi, felizmente, enfim, pôs de pé, já mostrou os seus limites. E, portanto, não podemos continuar a pensar que este tipo de intervenção vai corrigir os problemas europeus. Então temos que ir para este tipo de solução heterodoxa, que corresponde ao extremar, se quisermos, daquela ideia friedmaniana do pôr dinheiro de helicóptero, a tirar dinheiro do helicóptero, mas que, quando tudo falha, parece ser a única solução possível para a grande crise europeia. A ideia, aliás, da entrega dos 10.000 euros não é totalmente nova, é mais usada, digamos, no número. Enfim, todos nós consideraríamos essa espécie de pequeno prémio do Euromilhões com simpatia, claro está. Já em tempos houve um deputado, creio que do Die Linke, que sugeriu que fossem entregues a todos os alemães cheques férias para irem à Grécia. E tudo isso tem uma ideia comum, que é, de facto, o aumentar a procura, o aumentar a capacidade das economias através do reforço da procura e não esta apagada e vil tristeza em que temos vivido. Chegados aqui, podemos nos interrogar com alguma razão de ser se alguma coisa destas vai avançar. E, se olharmos para todas as declarações que continuam a ser produzidas pelo governo alemão, é de pensar que a insensibilidade alemã a estes temas é muito grande. Resta saber se a Alemanha quererá assumir o ónus de conduzir a Europa à sua desagregação e, sobretudo, conduzir também a Alemanha ao ónus de perder alguns dos seus mercados mais interessantes e os seus bancos perderem alguns dos seus investimentos. Mas este tipo de sensibilidade é, por enquanto, cortado por esta fé rígida e inabalável. Como dizer, a Alemanha poderia seguramente ser um fator de esperança para a Europa, nos termos em que atua atualmente, é um fator de preocupação. Com o agravante que, se nós nos preocuparmos, sem agora querer ser grosseiro com nenhum país, mas se nos preocuparmos com a situação no Chipre, isso em si não é muito grave, mas se nos preocuparmos com a Alemanha é bastante mais grave. E era bom que a Alemanha sentisse que os europeus não estão interessados em assaltar as poupanças que eles estão denodadamente constituíram à custa, enfim, de salários que são, em muitos casos, espantosamente baixos para um país com o nível da Alemanha. Mas aqui não me atrevo a falar na presença, sobretudo, do Ricardo Cabral, a quem queria aproveitar para agradecer a sua paciência de vir da Madeira aqui discutir isto connosco. Mas, como dizia, olhe, é assim, estão completamente com a ideia que cada vez que falamos disso os atacamos, os criticamos, queremos pedir-lhes mais, quando aquilo que gostávamos realmente era que houvesse uma União Europeia que, inevitavelmente, tem um lugar de relevo para a Alemanha, pelas razões que foram aqui apontadas. Mas também não nos podemos esquecer que a Alemanha é inferior em população, em produto interno bruto, ao somatório, por exemplo, da França e da Itália.
O que nos conduz para uma das questões mais misteriosas e que não conseguimos esta manhã, creio eu, encontrar resposta, que é saber porque é que ninguém expulsou uma tentativa de resistência à Alemanha. Porque é que, por contrário, toda a gente tentou mostrar-se como o mais leal e fiel súbdito da Alemanha. Basta recordar a cena patética da vinda do Martin Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, a Portugal, com aquela ideia dele de que devíamos flexibilizar de alguma forma a aplicação do Tratado Orçamental e ser confrontado com um Primeiro-Ministro que ele pensaria que era um dos políticos seguramente que estariam agradados com esta ideia, a dizer-lhe não, 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 nem pensar, o Tratado Orçamental é para aplicar rigidamente. E neste caso nem sequer temos a desculpa de ter sido criados na tradição ordoliberal. Fomos criados numa tradição que provavelmente remonta sempre a uma coisa que tendemos a esquecermos. É que o primeiro austerismo, ou se quisermos o primeiro grande programa de austeridade em Portugal, foi a austeridade de Oliveira Salazar. E ela ficou muito patente no espírito dos portugueses. Estas ideias que o Ricardo falava, que os alemães têm muito, que as famílias são iguais aos Estados, ou os Estados são iguais às famílias, não podem gastar mais e tal, é toda a lógica salazarista, da gestão salazarista. Com expressões, aliás, até algumas vezes muito agradáveis, como nos fados da Amália Rodrigues, não quero ser mal interpretado, não a estou a acusar de salazarista, mas aqueles fados como eu falo várias vezes nisto, provavelmente alguns já ouviram, a Casa Portuguesa, por exemplo, é o expoente do elogio da pobreza, não é preciso nada. Há um outro que ainda é mais claro, o Manel e a Maria, mais os filhos, há sempre qualquer coisa na mesa, se alguém chegar também há de comer daquele bocadinho que ali está, não é preciso mais nada. E o que é extraordinário é que eu digo que essa é a ideologia salazarista, e costumava dizer a um grande amigo meu, que era uma das grandes figuras da cultura portuguesa e da poesia portuguesa, o David Mourão Ferreira, isto que vos estou a dizer agora, ele disse, olhe, mas repare que a letra da Casa Portuguesa foi escrita por um oposicionista que esteve muitas vezes preso. E, de facto, assim é. Foi escrita por Reinaldo Ferreira, o célebre repórter X, que foi sempre um oposicionista, esteve preso e tal, mas essa ideia salazarista, e são tantas as ideias salazaristas que sobreviveram em Portugal, mas isto claramente estou a cair naquele grave pecado para os alemães que o Ricardo apontava, que é fazer exposições demasiado longas e também, como é evidente, demasiado anárquicas e que nos afastam demais do tema. O meu ponto essencial é como é que conseguimos fazer a ponte entre esses dois universos paralelos, mas que se desconhecem, do ordoliberalismo e do resto da União Europeia. Não está simples. Pela nossa parte, vamos continuar por aqui a fazer umas discussões, a ver o que é que isto dá. Se não discutirmos, é pior. É tudo o que vos posso dizer. Muito obrigado a todos. Algum ordem liberal na sala? Bem, eu vou fazer uma meia-culpa. Enquanto moderador não fui capaz de impor a disciplina orçamental de tempo e por isso agradeço imenso aos oradores a presença, agradeço imenso a todos vós por terem estado aqui connosco, em nome do IDEF, em nome da Faculdade de Direito de Lisboa. Muito obrigado e até à próxima.